Olá, meus amigos, estamos novamente aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né? Nós vamos então ler a segunda parte do capítulo 8º, no Santuário da Alma, que relata, né, Marcelo, esse rapaz que nasceu numa família espírita, né, trabalhadores. Ele teve vários problemas de convulsões, né, epilepsia, agora já quase curado. No final aqui daquela parte que nós lemos a outra vez, ele estava dormindo e conversando com o André e com o Calderaro. E de repente se aproximou duas entidades já conhecidas dele e ele fugiu para o corpo, né? Já começando, né, a ter aquela situação mais leve, né? Então nós vamos dar continuidade agora. Nós encerramos com o André dizendo assim: abracei-o como se fizesse um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? A preocupação do André, né, fazendo esse questionamento. O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do cortez. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motores, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Após detido exame, indaguei de Calderaro: como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob Gandhi dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia? O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferiria, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve, dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se, refez a atividade cerebral, qual praça em tumulto longo, descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa. Normalizaram-se as vias do tráfego. O sistema endócrino regressou à regularidade. As redes de estímulo restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhes maiores repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual,
nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no conchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Esse médico, esse doutor, ele fez, né, um trabalho, e aqui tem um exemplo: os cães salivam quando vem a comida. É um reflexo condicionado. Então, o que aconteceu ali? O Marcelo viu as duas entidades e deu um princípio do ataque novamente. É um reflexo condicionado. Interessante, né? O que o nosso espírito, né, meus amados, faz, né? Imagina que profundidade, né? Esses nossos corpos espirituais, o perispírito, porque o perispírito estava atrás armazenado. Mesmo que ele já, ali foi falado que ele já está quase curado, bem dizer, estava curado, né? Mas ele, no sono, enxergou, o espírito enxergou as duas entidades. E aí ele teve aquele princípio, né? Do desastre epilético, novamente. Então, porque ele associa, é um ato reflexivo. Interessante, né? Então, sabe lá as nossas manias, nossas coisas, o que a gente não traz no espírito, né, meus irmãos? Vamos continuar, que está bem interessante, né? Aí o André respondeu, né? Como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. E em existências passadas errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-os aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo a colheita de espinhos que semeara, logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvarios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas, desarranjou seus centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora, para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes em que sua atualidade de serviço constitui uma região perispiritual em convalescência. Exatamente, né? Está convalescendo, né? Quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar dos velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos com o que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispensa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passa então essas energias a atritar-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual a da que ele incidia no pensamento alucinado de suas vítimas.
Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoriam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e de inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos de start o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repetidamente à matroca. Vejam só o que é, né? O que o espírito registra, né? E o corpo, né? Vai, é o sinal, né? A sinalização, né? O nosso físico, né, é o reflexo do nosso corpo, todos os acontecimentos, né, que acontecem. Muito interessante esse esclarecimento aqui, né, do Calderaro. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais, Mesmer e Charcot, Pinel e Broca, todos eles nessa área, né? Da psiquiatria, né? Desfilaram ante minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. Isso há tantos anos atrás. Imagina esses novos agora que estão surgindo, né? Essa nova geração de médicos que são muito interessados, né? Imagina que coisa linda, né? Grandes coisas, né? Grandes inovações na saúde mental, né? Vai acontecer. A interrupção das digressões do assistente durou muito. Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tal intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou: impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar na alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irracíveis que, pelo hábito de se encolarizarem facilmente, viciar os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastêmicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epilépticas que andam por aí, submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrasol. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no rameirão da vida, lhes seria tratado mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial, enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes,
nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo, ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas de seus atos, exagerados pela justiça universal. É indispensável para assisti-los com êxito remontar à origem das perturbações que os molestam. Isso se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com força de fraternidade e de amor, a fim de que logre a imprescindível compreensão com que se mortifique, reajustando as próprias forças. Imagina, né? O Marcelo conseguiu se recuperar, vamos dizer, quase 100%, através da força espiritual que ele adquiriu na família espírita. E quantas doenças, né, que muitas pessoas contraem ao longo da vida, oriundas, né, do passado, mesclado com a mediunidade não atendida. Aquele sofrimento, né? Como ele relatou aqui, em vários contextos, né? Tudo começa com um gênio forte, né? E aí vai, né? Desencadeando outras coisas que vão vindo, né? O descontrole emocional. É isso aí, né? Mas vamos continuar, que está bem interessante essa lição, né? Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse fitando humildemente Calderar, fraquejei e caí. Ele tem a noção, né? Como espírito, né? Oh, não, exclamou o orientador afagando. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdestes valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. Olha que coisa interessante, né? Essa frase aqui. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. Então não dá para ir muito, né? Quando a gente tem uma deficiência, né? Tem que ter muito controle, né? E a gente sabe assim que a prece, a meditação é o que vai fazendo a gente se reequilibrar, né? Com os nossos problemas, né? E o conhecimento de nós mesmos, né? Isso é milenar, conhece-te a ti mesmo, né? A nós nos questionar, como está lá na questão do Livro dos Espíritos, né? Aquele conselho daquele irmão querido, de a gente sempre buscar, né, a nossa consciência, nos questionar todos os dias, para não deixar ir acumulando as coisas, né? Porque a gente vai passando, às vezes vai deixando, e vai passando, e vai acumulando e não se dá conta. Então, no momento que a gente faz isso, um hábito, né, de nos questionar como é que foi o nosso dia, como é que foi as nossas atitudes, no que eu melhorei, no que eu piorei, são questionamentos que nos ajudam. É muito salutar realmente, né? Vamos lá. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro, reconhecidamente inquiriu: acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental,
quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores, permanecendo na zona mais alta da personalidade. Vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te, por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se dispõe a controlá-la, recorrendo nos fatores educativos. O rapaz osculou-lhes as mãos, beijou as mãos, né? Enternecidamente, e Calderaro, ocultando a emoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um Criador divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Que humildade tem essa criatura, né? Um espírito tão elevado, com tanto conhecimento, e ter essa humildade de raciocínio, ainda de passar, né? Para aqueles que estão do lado dele, essa coisa linda, né? E acariciando-lhe os cabelos, acentuou. Já lhe ouviste a palavra celestial? Abandonando o mal, para que não te suceda as coisas piores. Aquilo que Jesus dizia, né? Vai e não peques mais. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós. Com o Cristo, trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando os nossos males para sempre. Para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Encerramos esse capítulo 8º. Que coisa bem linda, bem abençoada essa lição, né? De mãos com Cristo Jesus, venceremos nossos desafios, meus amados. De mãos dadas com esse Cristo amado e conectados a Deus, tendo intimidade com o nosso Criador, vencendo, né? Vencendo essas dificuldades que muitas vezes somos nós mesmos que trazemos para nós sem fazer o entendimento daquilo que é necessário. Mas continuemos firmes nessa caminhada de espíritos espíritas que já somos. E aqui encerramos, né, a nossa leitura de hoje, agradecendo, né, esse momento tão íntimo entre nós, trabalhadores da nossa casa espírita, nesse grupo espírita Francisco Xavier, tão saudoso, mas que temos essa oportunidade de estarmos juntos com esses programas do nosso canal. Continue assistindo, divulgando, né? Dando sempre um like. Visite o nosso site que está lindíssimo, com tantas inovações, né, meus amados? www.gefx.com.br. Até a próxima. Deus conosco sempre, Jesus nos amparando. Que assim seja.